uma mulher disposta a lutar pela liberdade do seu povo. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre uma das figuras ilustres que lutou contra a escravidão nos Estados Unidos, marcando assim o fim do flagelo do opressor contra o seu povo de uma forma única. Hoje vamos estar falando de uma mulher que se destacou no cenário da escravidão norte-americana e literalmente guiou seu povo por uma estrada em direção à liberdade. Hoje estaremos falando sobre a Moisés Negro, a história de Harriet Tubman. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelas areias do tempo. E pessoal, antes de começarmos nesse estudo, na verdade nessa viagem que iremos fazer a respeito da história de Harriet Tubman, eu já gostaria também de fazer um convite a você que gosta de histórias em quadrinhos, a você que gosta de eventos relacionados a DC Comics, Superman, Batman, Mulher Maravilha, seus heróis favoritos, eu convido a você a estar visitando e conhecendo o canal da DC Brasil Club, o melhor canal a respeito de notícias sobre a DC, giro de notícias, minisséries e tudo mais, você encontra na DC Brasil Club. Eu vou deixar aqui no card para que você vá lá, visite o canal e se torne mais um inscrito. Venha fazer parte de um dos maiores canais sobre DC que cresce no Brasil e no mundo, ok? Bom, pessoal, vamos estar falando a respeito de Harriet Tubman. Talvez você não conheça a mesma, porque normalmente aqui no Brasil nós estudamos muito a respeito da figura de Zumbi dos Palmares e na figura de outras pessoas que lutaram contra a escravidão. Entretanto, Harriet Tubman, ela seria o que para nós hoje se encaixaria no mesmo nível de Zumbi. Claro que alguns ainda discordam da figura de Zumbi, se ele teve ou não uma grande participação na luta contra a escravidão, devido às afirmativas de que o próprio Zumbi tinha escravos, mas eu não vou entrar nesse caso, ok? Então, o que acontece, pessoal? Vamos lá. Harriet Tubman, ela nasceu na região de Maryland e ela tivera alguns problemas em sua vida, e foram problemas meio sérios. Ela, antes de eu falar sobre a questão do nascimento dela, eu tenho que dizer para vocês sobre o que ela fez, o que a marcou tanto. Deixa eu só dar uma intro para eu entrar na questão do nascimento dela. Bom, para vocês terem uma ideia, Harriet Tubman, no período ali de 1850 a 1860, ela foi literalmente a pessoa que auxiliou e ajudou a muitos escravos a fugirem do sul dos Estados Unidos pela Underground Railroad, ou estrada subterrânea, que era estradas de trem e tudo mais, para que escravos pudessem literalmente fugir do cativeiro que se encontravam em estados como Alabama, Mississippi e tudo mais, em direção à liberdade, aos países do norte e até mesmo no Canadá, onde a escravidão já tinha sido encerrada. Ela auxiliou os mesmos a fugirem assim. Bom, aqui nós conhecemos a Harriet, que fizera grandes coisas. Mas qual fora o início disso tudo? Bom, como eu disse a vocês, ela nasceu na região ali de Maryland. Ela era filha de Harriet Green, ok? E ela só tinha um problema sobre sua vida. O que parece, ela nasceu ali no ano de 1820. Mas você deve estar esperando, às vezes, até mesmo a data e o dia. Só tinha um detalhe. Harriet nasceu escrava. Então, dessa forma, ela não tinha certidão de nascimento. Quando o escravo nascia, ele não recebia certidão de nascimento. Então, dessa forma, não se tinha ideia de quando ela nasceu e a mesma era analfabeta. Então, nós não temos nenhum tipo de registro escrito por Harriet. E antes você pergunta, poxa, professor, então como é que eu sei que ela existiu? Pessoal, porque há fotos de Harriet
e ela morreu em 1913. Mas eu vou chegar nessa parte aí. Mas o que acontece? Por mais que a mesma fosse analfabeta e a mesma também apresentasse características sobre si que não a auxiliassem a se destacar na multidão, não se engane, Harriet ela tinha discursos firmes, principalmente falando da questão do sufrágio feminino e da liberdade dos escravos. Mas como eu estava dizendo a vocês, ela nasce e desde pequena ela tem contato com a escravidão. Para vocês terem uma ideia, um dos primeiros contatos que Harriet tivera quando era pequena com as cicatrizes da escravidão era que quando, ao que parece, ela tinha 5 anos de idade, o seu dono, Odress, era um fazendeiro que possuía somente alguns escravos, e desta forma era muito comum os fazendeiros alugarem os seus escravos para outros senhores. E ela, como era uma menina pequena, ela foi direcionada a uma fazenda, uma casa grande, onde ela ficaria tomando conta de uma criança. Só que tinha um detalhe, até você deve estar pensando, fez serviço de babá, uma coisa tranquila, uma coisa fácil. Não é por aí. Simplesmente o que acontecia? Ao que parece, a mãe da criança era tão cruel, a ponto que, caso Harriet não embalasse a criança direito, ou caso a criança chorasse, a mãe da criança simplesmente chicoteava Harriet no pescoço. Aí tem uma coisa interessante para vocês saberem. O nome de batismo de Harriet é Araminta, ou como era chamada, Mint. Você deve estar se perguntando, não é, professor, Araminta ou Mint? Mas e Harriet? Calma que eu vou chegar e falar para vocês como Mint se tornou Harriet. Mas vamos lá. O que aconteceu? Ela, dessa forma, ela cuidava dessa criança e tudo mais, só que ela recebia muitos castigos no pescoço, ficando assim, cicatrizes, porque ela não tinha culpa caso a criança chorasse. Era simplesmente por pura crueldade da mãe da criança. E o que acontece? Quando ela já estava com 7 anos de idade, ela era responsável por capturar muskrats, que era rato de rebanho. Eram pequenas armadilhas que ficavam em regiões pantanosas. E ela era responsável por ir dentro daqueles pântanos e tirar essas armadilhas, tirar os ratos. Então, constantemente ela estava molhada, principalmente em dias de inverno. Então, você pode ver que ela não tinha lá uma vida muito boa. Então o tempo se passou, e quando ela já estava com uma determinada idade, ela estava acompanhando o seu senhor na cidade, umas compras, ela viu um escravo fugindo de um outro supervisor. Então o que ela fez? Ela se colocou na porta para que impedir o seu senhor de ajudar a capturar aquele escravo. Ele então, no acesso, ele tinha uma coisa de metal na mão e ele jogou. Quando ele jogou, em vez de pegar no escravo fugido, pegou na cabeça de Harriet, causando assim consequências gravíssimas que iriam afetar a vida da pobre menina anos depois, na verdade, momentos depois. Ao que parece, devido a essa pancada, Harriet possivelmente criou algum problema psicológico e até mesmo na região do crânio, em que do nada ela estava conversando e ela desmaiava e demorava muito a acordar. Mas se você acha que a vida de Harriet estava difícil, tenho que lhe dizer que algumas coisas bem terríveis ainda iriam acontecer. Parece que a vida de Araminta, ou Mint, ou Harriet não estava lá muito fácil, não é mesmo? Quando paramos para observar, nossa, quanto sofrimento desde pequena, levando cicatrizes simplesmente por causa da crueldade de pessoas que viam escravos como objeto, cicatrizes no pescoço e ainda por cima um dano cerebral por causa de uma pancada de seu senhor na tentativa de impedir que um homem alcançasse a liberdade. Mas houve um momento em que a vida de Mint iria mudar de uma vez por todas. Em 1844, Araminta acaba se casando com John Tubman. É aí que advém o sobrenome que Harriet iria carregar pelo resto de sua vida. Nós temos aí um novo momento na vida de Araminta, de Mint, de Harriet, ok? Só que tinha um detalhe. John era um homem livre. Você deve estar se pensando, caramba, finalmente ela conseguiu ter um momento de paz na sua vida. Finalmente ela alcançou o amor e tudo mais.
Mas vai pisando no freio aí que as coisas não foram tão simples. Mesmo sendo homem livre, John não conseguiu libertar Mint, por causa das leis que eram muito duras que tinham naquela época. Então, ele simplesmente não tem aquele movimento para que eles dois fugissem. Pelo contrário, ao que parece, Mint tinha proposto a John que os dois fugissem em direção à liberdade e tudo mais. Ele então trouxe as seguintes palavras para ela: olha, se você tentar fugir ou querer fugir comigo, eu mesmo vou denunciar você às autoridades. Ou seja, agora a situação de Mint era totalmente diferente, porque a pessoa com a qual ela achou que poderia contar nos seus planos e tudo mais, tinha aquela mentalidade de manter-se preso àquele sistema, aceitando a situação a qual viviam. Bom, não podemos dizer a fundo realmente quem era John Tubman, até porque estamos focando aqui nesse vídeo sobre Harriet Tubman. Mas vamos prosseguir no que aconteceu. Bom, com o coração despedaçado, 5 anos depois, Harriet decide fugir. Sim, ela foge para a região da Filadélfia, no norte dos Estados Unidos, e abandona o seu antigo nome, Araminta, ou Mint, como era chamada pela família, e assume o nome de sua mãe, Harriet, para que não fosse identificada e até mesmo quando a procurassem, ela não fosse encontrada tão facilmente. É claro que, ao chegar na Filadélfia, ela é recebida e acolhida pelo movimento abolicionista, o Underground Railroad, e ela começa a ajudar nas missões para libertar os escravos. E uma das 20 primeiras missões que ela teve foi voltar para Maryland e conseguir resgatar os seus pais. Ela resgata os mesmos e os leva para o Canadá, onde a escravidão já tinha sido extirpada. Mas um ponto interessante nisso tudo é que na movimentação que ela fazia, no caso ali no trajeto, na Underground Railroad, eram caminhos meio difíceis, porque normalmente o trajeto era feito à noite, pegava alguns pântanos, tinha todo um cuidado, e ela conseguiu libertar 300 escravos. E um ponto interessante nisso tudo é que ela andava com 2 itens importantes. Eu quero que você se atente muito bem para isso. Ela andava com um sonífero. Caso, por exemplo, um escravo tivesse uma criança, às vezes uma criança de colo, sabe que criança acorda no meio da noite. Ela então dava o sonífero para a criança, para que a criança dormisse por todo o trajeto, até que estivesse em segurança. E a arma? A arma é para que, caso algum escravo resolvesse dar para trás, ou até mesmo tentasse denunciar, dar uma desperto, ela simplesmente ou executava ou ameaçava dizendo: você sai daqui livre ou morto, porque você não vai botar tudo a perder, podemos dizer assim. Mas a frase dela era: você sai daqui vivo ou morto. Ou seja, nós podemos ter uma ideia de que a mesma fazia o necessário para que as pessoas adquirissem a liberdade. É claro que durante um certo período de sua vida, ela ajudou muitos escravos a escaparem, principalmente os trajetos eram feitos à noite para que não tivessem uma vigia maior e tudo mais, mas um grande evento iria colocar Harriet em destaque nos Estados Unidos. E que evento foi esse, então, que a colocou em destaque ali durante o período de 1850 e 1860, que ela ajudou tantas pessoas? Será que ela já não estava bem destacada? Um evento que iria mudar tudo. E que evento foi esse? Simplesmente a Guerra Civil Americana. Bom, agora a guerra batia na porta de Harriet Tubman. Mas afinal de contas, qual foi o papel dela em meio a isso tudo? O que será que ela tinha a ver com a guerra, afinal de contas? Ela queria lutar pelos escravos. Bom, lembrete que a própria Guerra Civil Americana, ela ocorreu justamente por causa dos escravos. Claro que entre outros fatores. Porque o norte queria que os escravos fossem livres e até mesmo a economia em si sofresse uma modificação, fosse mais modernizado, enquanto o sul ainda queria manter os escravos, seu estilo de produção e tudo mais. Então, no meio disso tudo, Harriet se alista em favor da libertação dos escravos, luta pelo norte, e a sua ajuda foi bem eficaz nisso. Bom, ela exerceu o papel ali de cozinheira, de enfermeira,
e também de espiã. Devido às suas experiências na libertação de escravos, ela acaba auxiliando as tropas no norte em combate à do sul. E uma que mais se destaca foi o ataque a Combahee em 1863, aonde ela, junto com um grupo a sua rede espiã, ela consegue descobrir umas fazendas no sul que estava ali meio que auxiliando na guerra, e ela ajuda ali a 3 embarcações guiadas por James Montgomery nessa batalha. Então nós temos ali que foram destruídos fontes de alimento para as tropas do sul, ali na região da Carolina do Sul, algodão, e 750 escravos foram libertos naquele ataque. É claro que ela se destacou e muito nessa batalha. E nós sabemos que na Guerra Civil Americana, o norte saiu livre, tendo assim o fim da escravidão. Depois do período da guerra, em 1869, ela acaba se casando com um veterano de guerra, Nelson Davis. Mas um alerta que eu tenho a lhe dizer: ela nunca teve filhos, então não espere meio que um descendente direto, a não ser que ela tivesse sobrinhos e tudo mais, até porque ela era a 5ª filha de 9 filhos. E o que acontece? Ela volta para Auburn, ali em Nova York, depois da guerra, ali porque a família dela parece que não aguentou, viveu muito tempo no Canadá, porque era muito frio, então eles permanecem, eles ficam em Nova York. Ela se casa com Nelson Davis, e nisso ela começa a militar e a lutar pelo direito, o sufrágio das mulheres e dos negros. É claro que ela se destacou e muito na história americana devido às suas ações. Bom, ela morre em março de 1913, e até saiu mesmo um artigo no New York Times falando de pessoas ilustres que tinham morrido naquele dia. É uma das coisas que nos chama muita atenção, porque em meio a essa luta que ela fazia, ela lutava até mesmo pela libertação e o direito dos negros, até mesmo dos descendentes dos escravos, que existiram os direitos civis dos negros naquela época, que também deveriam ser considerados como pessoas e tudo mais. E assim se destacou Harriet Tubman, se tornando uma mulher incrível e nomeada de Moisés Negro, levando o seu povo da escravidão para a liberdade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo bem longo, mas vídeos assim são bons para estarmos analisando e tudo mais, e verificando alguns pontos, principalmente quando estudamos a história do movimento negro nos Estados Unidos. Já fiz vídeos aqui a respeito das leis de Jim Crow e tudo mais, ok? Que marcam e muito a história dos negros. Bom, pessoal, ó, não esquece de deixar o like, que é bem importante aqui para o canal. E para você que ainda não é inscrito, se torne um inscrito aqui do canal Jornada na História. Vem ser parte dessa família que vem crescendo no YouTube, ok? A outra coisa, pessoal, nos segue lá nas nossas redes sociais. Lá você encontra conteúdo de qualidade. Lá tem análise de livros, esses mesmos livros que vocês estão aqui vendo aqui. Eu já fiz análise de livro lá, de temas e tudo mais. E lá você consegue conversar comigo e tirar dúvidas. Vai lá, vem se tornar mais um inscrito aqui do canal. Vai lá nos seguir, vem lá se tornar um membro da família de Jornada na História. Ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Você continua se cuidando e estudando. Sexta-feira temos um encontro, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.